Bom dia a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas. E nós estamos fazendo um pequeno vídeo, né, um vídeo bastante breve, sobre questões processuais relacionadas com as ações possessórias. Tá? Essa turma já teve aula do procedimento especial das ações possessórias, então já foi mostrado isso para os alunos. Então, nesse momento, me cabe apenas fazer uma explicitação dos conteúdos básicos relacionados com as questões possessórias as questões processuais das ações possessórias. E por isso, minha gente, tá? Nós vamos começar fazendo uma breve análise, né, do artigo 1196 do Código Civil, né, que prevê o direito de posse. E quando nós falamos do direito de posse, nós temos o seguinte: esse artigo prevê a necessidade de proteção da posse no ordenamento jurídico, porque a posse nada mais é do que um instituto que gera conflito interno ou conflito de interesses dentro do Estado. A partir desse momento, é importante salientar que as ações possessórias são para aqueles que são, de fato, os titulares da posse, não para aqueles que possuem mera detenção, né? O detentor ele não tem posse porque ele exerce a posse direta em nome de outro, né? Mas não é bem uma posse direta. Ele exerce a detenção como um ato de poder usar a coisa, né? Mas não sendo seu possuidor, porque a detenção é um ato mais precário, né? Vocês já estudaram as teorias objetivas e subjetivas da posse, né? Em Ehring e em Savigny, respectivamente, né? E aí nós temos diversas hipóteses ou classificações relacionadas com a posse. Nós temos a primeira classificação, que é a classificação temporal, né? Ou seja, a posse pode ser nova, quando ela data de menos de ano e dia, e ela pode ser velha, quando ela data de mais de ano e dia. E essa classificação é extremamente importante, porque se o esbulho ou a turbação possessória datarem de menos de ano e dia, significa que a parte vai ter direito ao procedimento especial das ações possessórias. Ou seja, esse procedimento especial significa que a parte vai ter que produzir a prova dos elementos constitutivos do artigo 561 do Código de Processo Civil para que tenha uma liminar específica de reintegração ou de manutenção de posse, com ou sem audiência de justificação previamente. Constação do réu para essa audiência de justificação. Nós temos ainda que, se por acaso a posse é velha, ou seja, o esbulho ou a turbação datam de mais de ano e dia, significa que vai ser necessário, senhores, o ajuizamento do procedimento comum. Então, a ação possessória ela vai ser ajuizada, ela vai continuar mantendo seus atributos de duplicidade e autoexecutoriedade, mas ela não vai ter mais a permissão da liminar específica do artigo 561 e também do artigo 554, se não me falha a memória. Não vai ser o 554. Vai ser o do artigo 562, tá claro? E nesse artigo 562 que nós temos a possibilidade da liminar. E eu vou transcrevê-lo aqui para vocês no chat, tá? Então, nós temos essa liminar específica para possessórias de força nova. No entanto, quando a gente fala de possessórias de força velha, ainda assim vai ser possível a concessão de tutela provisória antecipatória de urgência ou tutela provisória cautelar, com base no artigo 300 do CPC, que, obviamente, tem maior número de requisitos legais para a concessão da tutela provisória em caráter liminar. Além disso, nós temos mais. Eu tenho que falar para vocês ainda que, em se tratando, né, de classificações possessórias, nós temos ainda uma classificação objetiva, ou seja, a posse pode ser justa ou injusta, né? Então, quando a gente fala de posse injusta, significa que ela é clandestina, violenta ou precária. E a lei, o Código Civil, fala claramente que a data do esbulho possessório
no caso de clandestinidade desse esbulho, só começa a contar a partir do momento em que a parte tem ciência desse esbulho possessório. Além disso, nós falamos que a posse tem uma classificação subjetiva, ou seja, ela pode ser de boa-fé ou de má-fé, e quando ela é de boa-fé, significa que nós temos reflexos em futuras ações de uso campeão, né, especialmente em uso campeão ordinária, que vocês vão estudar em direitos reais, e o modo da posse significa que ele pode ser direta ou indireta. E quando a gente fala de posse direta ou indireta, né, nós estamos falando claramente, senhores, que é possível proteção possessória para o possuidor direto e para o indireto. Então, ele tem legitimidade ativa para ajuizar essa ação possessória, seja possuidor direto ou indireto. Então, quando a gente fala, por exemplo, num contrato de locação, o locador que não está exercendo a posse direta, ele também tem legitimidade para ajuizar a ação de reintegração de posse, caso o locatário tenha sido esbulhado da sua posse. E nós temos mais. Quando nós falamos ainda de posse direta, o próprio locatário também vai ter o direito de reintegração ou de manutenção de posse. Agora, muita atenção, quando o locador ajuiza uma ação em face do locatário, aí deixa de ser ação possessória, e a ação é sempre ação de despejo na forma da Lei 8.245, que é a Lei de Locação. Além disso, é importante falar que dentro dos efeitos da posse, nós temos a possibilidade de autotutela, e essa autotutela seria necessariamente, senhores, a possibilidade de defesa da posse pelos seus próprios meios. E aí a gente tem o desforço possessório, não é isso? No caso de esbulho, né, e o esbulho é a perda da posse propriamente dita, né? E no caso de esbulho possessório, nós temos direito à reintegração, e nós temos ainda a legítima defesa da posse na hora que a gente fala de turbação da posse, porque a turbação seria uma violência que dá ensejo à manutenção de posse. Nós temos ainda a ameaça à posse, e quando nós falamos de ameaça, dentro dos interditos possessórios, nós teríamos o último interdito possessório, que é o interdito proibitório, né, que é cabível para aquela hipótese de ameaça à posse, né? Então, são os últimos, ainda existem outros casos de autotutela após o exercício da jurisdição, mas os mais famosos são a legítima defesa da posse, no caso de turbação, e o desforço possessório, no caso de esbulho possessório. Além disso, nós temos mais. Nós temos ainda, como efeitos da tutela possessória, a possibilidade de uso capião, né? Porque quem exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, ele ainda, depois de cumpridos os demais requisitos legais, especialmente o lapso temporal, ele vai poder ajuizar a ação de uso capião. E ainda nós temos que o possuidor tem direito aos frutos cíveis do imóvel, por força do artigo 1214 do Código Civil. Tá claro, gente? Necessariamente, então, nós temos a possibilidade de indenização por benfeitorias, e essa indenização por benfeitorias, ela pode ser caracterizada, né, seja se as benfeitorias são úteis, necessárias e voluptuárias. Agora, o direito de retenção envolve a realização de benfeitorias em caráter de boa-fé. Então, aqui eu estou demonstrando para vocês que nós temos dois institutos totalmente diferentes. Um é o direito de indenização pelas benfeitorias, né? Então, o possuidor, aquele que realiza as benfeitorias, tem direito de ser indenizado em pecúnia pelas benfeitorias que ele fez. No entanto, se ele fizer benfeitorias de má-fé, aí ele perde esse direito. Tá claro, senhores? Agora, quando nós falamos de direito de retenção, que deve ser apresentado como mérito de contestação em ações possessórias, você não pode deixar para apresentar depois, gente. No processo de conhecimento, o direito de retenção por benfeitorias indenizáveis
deve ser apresentado na contestação como um tópico do mérito da petição. Agora, se você pedir, além do direito de retenção, o direito de indenização, aí você tem que fazer por meio de reconvenção. Tá claro, gente? Muita atenção com relação a esses elementos. E quando a gente fala de proteção possessória, isso não é um efeito propriamente dito da ação possessória, mas é uma consequência do direito de tutela possessória, né? E a partir dessa tutela possessória, nós temos várias classificações de ação possessória. Nós temos possessórias genuínas, que são os interditos proibitórios, os interditos possessórios, ou seja, o interdito proibitório, a reintegração de posse e a manutenção de posse. Eu já falei quando cabe cada uma delas, né, sabendo que a violência à posse pode mudar no curso do procedimento e pode, às vezes, haver uma dúvida objetiva sobre a natureza dessa violência à posse, e por isso nós temos o Instituto da Fungibilidade dos Interditos Possessórios, né, mas só para os interditos. E nós temos ainda, claramente, o que nós chamamos de ações possessórias mistas, que têm natureza híbrida, parecida com a ação possessória, mas que não são ações possessórias. Entre essas possessórias mistas, nós temos o embargo de terceiro, tá? Nós temos a ação de enunciação de obra nova, cabível sempre que o vizinho esteja realizando uma obra que prejudique o imóvel confinante, tá? Nós temos ainda a ação de dano infecto, sempre que a utilização do vizinho do seu imóvel prejudique o sossego, a saúde, a segurança do imóvel. Essa ação de dano infecto nada mais é do que uma ação cominatória de obrigação de não fazer, uma tutela inibitória para impedir que o vizinho continue dando utilização daquele imóvel, utilizando aquele imóvel daquela forma, tá, que está prejudicando o imóvel vizinho. E nós temos ainda, né, uma ação muito importante que costuma cair no exame de ordem, que é chamada de ação de imissão de posse. Quando nós falamos de ação de imissão de posse, a ação de imissão de posse se fundamenta, tá, em contratos. E esse contrato significa o seguinte: pode caber uma ação de imissão de posse após uma adjudicação de um bem dentro de um processo de execução. Aquele bem está ocupado por terceiros, esse terceiro não é parte no processo de execução, então o juiz vai ter que conhecer de uma ação de imissão de posse para colocar o adjudicante ou arrematante daquele bem na posse do imóvel. Ou pode ainda caber a ação de imissão de posse quando ocorre a transferência de posse do imóvel em função de um contrato entre partes, tá? E a partir do momento que aquele contrato não foi cumprido e ele vai ser objeto de rescisão judicial, a parte deseja voltar à posse do imóvel, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico de ação de imissão de posse, em que as partes assinam uma promessa de compra e venda de um imóvel, transfere a posse para o comprador não paga todas as parcelas do imóvel e o vendedor fala: não, eu quero meu imóvel de volta. Ao invés de executar o contrato, ele pede a rescisão do contrato, tá? Vai ter que devolver uma parte do dinheiro recebido, tá? Uma outra parte ele pode até reter, né, de acordo com a jurisprudência, e aí ele vai pedir a emissão de posse como um pedido cumulado subsidiário, ou seja, se o juiz julgar procedente a rescisão do contrato, ele vai também ele vai analisar posteriormente o pedido de emissão de posse. Tá claro, senhores? Então, é mais ou menos isso que nós estamos falando. Além disso, o que eu tenho que falar para vocês? Eu tenho que falar, além disso, o seguinte: em se tratando ainda, tá, já falei da fungibilidade dos interditos possessórios, que está previsto no artigo 554, não é isso? Já falamos do comodato verbal, né, que primeiro você procede uma notificação judicial ou extrajudicial para extinguir o comodato que está por prazo indeterminado para depois ajuizar a reintegração de posse.
E aí nós temos ainda o que nós chamamos de exceção de domínio. Quando a gente fala de exceção de domínio dentro de ações possessórias, a exceção de domínio ela está prevista na lei, né? E ela está prevista também na jurisprudência. Ela está prevista no artigo 557, né? E tem súmula do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. E fala o seguinte, que dentro de ação possessória não se discute domínio, senhores. Se o autor ajuiza a ação possessória e o réu fala que ele é o proprietário do bem, o autor vai ganhar a ação. Vocês estão acompanhando? Se o autor ajuiza a ação possessória e o réu fala... o autor ajuiza a ação possessória, fala que ele é proprietário, e o réu fala que ele é o possuidor e ele demonstra ao réu que ele é o possuidor, o juiz vai julgar a ação possessória a favor do réu. No entanto, a súmula do Supremo ela é clara no sentido do seguinte, que se com base no domínio a posse for discutida, aí o juiz vai julgar a possessória a favor de quem tiver o melhor título de domínio. Tá claro, senhores? E aí ele vai julgar procedente analisando o domínio. Atenção, nós temos uma previsão de cumulação de pedidos em ação possessória. Essa cumulação de pedidos, ela está prevista, senhores, claramente no artigo 555, que eu vou lançar aqui no chat para vocês, tá? E essa acumulação de pedidos envolve também a duplicidade da ação possessória. E isso eu já falei várias vezes para esse grupo, para essa sala. Além disso, nós falamos mais, tá? Falamos ainda sobre a legitimidade, né, da ação possessória, mas antes de entrar em legitimidade, eu tenho que falar para vocês o seguinte, que os requisitos da petição inicial de ação possessória, eles estão previstos em 2 artigos cumulados, tá? Que é o artigo 319 mais o 561. Esses artigos, pelo menos o 561, ele prevê as causas de pedir da ação possessória. E eles demonstram a probabilidade do direito material. Além disso, tá, no procedimento especial de ação possessória, que é aquele que tem a possibilidade de liminar, existe uma possibilidade de contracautela. O que nós chamamos de contracautela? Tá certo? Contracautela, tá? Uma vez deferida a liminar, né, o réu pode pedir, antes da execução dessa liminar, e no prazo de 5 dias, que seja arbitrado caução para que o autor deposite dentro do processo para indenizá-lo de eventuais prejuízos caso seja efetivada a liminar. Vocês estão acompanhando, senhores? Isso é uma modalidade de defesa. Ela não se aplica se o autor da demanda for beneficiário de justiça gratuita ou hipossuficiente, não é isso, senhores? Mas que é algo muito importante que deve ser lido por vocês, tá? Dentro do Código de Processo. Essa contracautela também é aplicável naqueles casos de tutela provisória. E ela está prevista, no caso de tutela provisória, no parágrafo 1º do artigo 300, tutela provisória de urgência, tá, gente? Além disso, o procedimento de fixação da caução está previsto no artigo 83 do CPC. É o único artigo que prevê o arbitramento da caução, não tem outros artigos. E a competência ela é absoluta quando a reintegração ou a ação possessória é de bem imóvel, tá? Porque ele está previsto necessariamente no artigo 47, parágrafo 2º do CPC. Então, nós estamos falando de competência absoluta com relação à situação do bem imóvel. Quando a gente fala de legitimidade ativa, tá certo, senhores? Agora, cuidado, senhores. Quando se trata de bens móveis, né, aí o foro é o do domicílio do réu, porque aí vai aplicar a regra geral do artigo 46. Para terminar esse vídeo de hoje, né, esse breve resumo, nós temos que falar sobre as legitimidades. Então, quando a gente fala de accessio possessiones e successio possessiones, a accessio é a transferência de posse por ato inter vivos, e a successio possessiones é por ato causa mortis. Ela está prevista no artigo
1207 do Código Civil, não é isso? E é possível o ajuizamento da ação possessória naqueles futuros possuidores que receberam a posse por ato entre vivos e causa-mortes. Além disso, a gente tem a ideia de que, em se tratando de composse, é obrigatória a intervenção do cônjuge, salvo se casados no regime da separação total de bens, né? Mas nós temos aqui que a composse ela aparece no Código de Processo Civil, ora como direito pessoal, ora como direito real, né? Então, se a gente fala de possessória para fins de competência, ela aparece como direito real. Agora, quando a gente fala de composse, nós estamos demonstrando que só é obrigatória a intervenção de ambos os cônjuges quando ambos os cônjuges exerciam a composse sobre o bem. Tá claro, gente? Então, isso é obrigatório. E aí eu já falei para vocês que tanto o legitimado ativo pode ser o possuidor direto como indireto, e eu já expliquei isso nesse vídeo. Quando a gente fala de legitimidade passiva, né, a legitimidade passiva tem alguns elementos importantes, né? Primeiro, se for ajuizada a ação possessória em face de caseiro, o caseiro tem que efetuar, no prazo de resposta, o incidente de correção do polo passivo aplicável ao procedimento comum. E esse incidente está nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. Então, ele tem que indicar em nome de quem ele está exercendo a posse. Está claro, senhores? Porque ele, de fato, é o réu da ação possessória. Quando a gente fala de menor absolutamente incapaz, ele não pode ser réu na ação possessória. No entanto, relativamente capaz, que é aquele de 16 a 18 anos, não é isso? Ele pode ser réu na ação possessória e ele será assistido. Finalmente, quando a gente fala de fazenda pública, senhor, a fazenda pública envolve, senhores, algumas limitações com relação ao deferimento da liminar, tá? E quando a gente fala de fazenda pública, ela pode ser ré na ação possessória, tá claro, senhores? Mas quando ela é ré na ação possessória, nós temos o quê? Uma necessidade de prévia oitiva do réu antes do deferimento dessa liminar. Tá claro, gente? Então, essa previsão, ela está prevista no Código de Processo Civil, tá claro, senhores? E é uma limitação para a concessão da liminar de tutela, a liminar específica. Tudo bem, gente? Além disso, o que nós temos? Nós temos mais. Nós temos ainda o que nós chamamos de possessórias coletivas. O que é possessórias coletivas? Quando no polo passivo da demanda existem inúmeras pessoas. E essas pessoas, senhores, elas são compostas por um indeterminado número de pessoas. Essa possessória coletiva está prevista no artigo 554, tá claro, senhores? Tem uma previsão expressa. E no artigo 554 tem a previsão da citação erga omnes, vou colocar ele aqui no chat para vocês, a citação erga omnes, e ainda existe a possibilidade, né, de intervenção da Defensoria Pública em benefício das múltiplas famílias que são hipossuficientes e a intervenção do Ministério Público também. E nós temos ainda uma possibilidade de mediação a ser realizada caso a liminar não tenha sido efetivada num prazo legal. Tá claro, senhores? É óbvio que nós não estamos falando de um processo coletivo, né? Mas nós estamos falando, senhores, de um processo que tem um litisconsórcio passivo multitudinário, ou seja, que tem inúmeras pessoas no polo passivo da demanda. Então, essa é a previsão do artigo 565, se não me falha a memória, tá? E aqui tem um problema técnico de redação do artigo, porque lá houve uma confusão expressa sobre a liminar de força nova e força velha dentro das possessórias coletivas, né? Porque lá fala claramente, né, que
Concedida a liminar, se ela não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, né? Então, ou seja, não é uma questão de executar a liminar, né? A gente fala aqui, e lá fala claramente, no litígio, quando o esbulho, a turbação na petição houver ocorrido há mais de 1 ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, então, no caput do artigo 555, nós temos um defeito técnico sério, né? E esse defeito técnico é o que? A previsão de liminar para a força velha, tá? E aí tem que ser desenvolvidos melhores estudos para a gente aprofundar sobre o cabimento ou não de liminar em possessórias com litisconsórcio passivo formado por inúmeras famílias dentro de áreas ocupadas, tá bom, senhores? Esse era o vídeo, a videoaula que eu tinha para falar para vocês, que é uma revisão de ações possessórias, com alguns aspectos processuais de ação possessória. Nesse momento, eu vou encerrar a videoaula e vou abrir para perguntas, tá? E eu vou responder todas as perguntas dos alunos que aqui estão presentes. Muito obrigado pela participação, senhores, e se cuidem. Até mais.